Bueno, 11:02, vamos se iniciar, já tá gravando aí. Deixa eu ver qual era o primeiro ponto ali. O primeiro ponto, ó, o ponto A era 13,4. Ó. Lá no GeoGebra, tu pega lá embaixo, ó, o X sempre lá na janela de entrada, né? O X sempre é o primeiro e o Y é o segundo. Então, o primeiro ponto, o X era 3 e o Y era 4. Ó. Só digitar lá e dar Enter. Ó. Vai aparecer o ponto lá, tá aqui o ponto. Para aparecer o nome dele, é só clicar no da direita, no botãozinho da direita no mouse, exibir rótulo. Aí vai aparecer lá o ponto A. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui daqui. Ó, ponto A. Ó. E se quer que apareça as coordenadas, clica no da direita aqui, ó, configurações, e vem aqui, ó. Aqui tem a opção nome, né? Que aí seria aparecer só o A ali. Tô vendo aqui, ó, aparece nome e valor. Aí ele vai aparecer as coordenadas lá também, ó. O segundo ponto ali era -2 e 6. -2 e 6, ó. Vai digitar lá embaixo, ó. -2 é o x, vírgula, 6 que é o y. Enter. Ó, ficou lá em cima o ponto, ó. Aí para baixar um pouquinho aqui, vou colocar, ó, exibir rótulo, ponto B, configurações. Aí vem aqui, ó, nome e valor, ó. O que significava o x menos 2? Ó? Aqui está o plano cartesiano, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Para cá eu tenho os negativos no x, para cá eu tenho os positivos. Para cima eu tenho os positivos no y, para baixo eu tenho os negativos. Se o ponto é -2 e 6, ó, o x aqui é -2 e o y lá em cima 6. Ó. Aqui o ponto, ó. O ponto C era -4 e -5. Vai lá na entrada lá, -4, -5. Ó, tá aqui embaixo o ponto, ó. Ponto C. Configurações ali, nome e valor. Ó, aqui o ponto, ó. Ó, X era -4 e o Y aqui, ó, o eixo Y -5. Ó, onde se encontram as duas linhas ali é onde vai o ponto, ó. Ponto D era 5 e -2. O X é 5 e o Y é -2. Tecla Enter, onde é que está o ponto? Está aqui ele, ó. Então, nome e valor para aparecer ali a letra, né? Ó, ponto D, X é 5 e o Y é -2. O outro era E, ponto E era X é 3 e 0. O X 3 e o Y é 0. Aqui ele, ó. Quando o Y é 0, o ponto é bem em cima do eixo X, né? Ó, tá aqui o ponto x3, o y0, ó, bem em cima do eixo. Ponto F é ao contrário, né? Ponto F é x é 0 e y é 4. Então, primeiro é o 0, depois é o 4, 0,4. Aqui está o ponto, aqui está aqui, ó. Ponto F, x é 0, está bem em cima do eixo, e o y é 4, lá em cima, lá, ó. Vamos marcar ali. O ponto G era -3 e 0. X é -3 e o Y é 0. Ó, bem em cima do eixo aqui, ó. Ponto G aqui, ó. Configurações, vai lá, marca nome e valor, ó. Aí vai aparecer as coordenadas lá, ó. Tá? E aí depois, claro, né? Depois tu pode fazer só o print da imagem e anexar ali, né?
Ou copia no caderno, né? Eu tô mostrando para vocês que dá para fazer no GeoGebra aqui, né? Sei. E o último ali, o H é 0 e menos 3, ó. 0, x é 0 e o y é menos 3. Aqui embaixo, ó. X é 0, x é 0 e y é 3, ó. Configurações, vai lá no, ó, exibir o rótulo, nome e valor, ó. Aqui o ponto H, ó. Então tá aqui tá todos os pontos. Esse exercício aqui eu já tinha corrigido no vídeo, foi o vídeo anterior que vocês postaram já as fotos do caderno, né? Alguns, né? Esse aí é o exercício 2, ó. E a gente tinha que fazer a mesma coisa, né? Tinha que marcar os pontos no plano cartesiano, tá? A mesma ideia ali, tá? Eu vou fazer no GeoGebra ali, que é para vocês verem como é que eu coloquei os pontos ali, ó. Não. Na questão 2, letra A, tá? O X era 5 e o Y era 5. Estão acompanhando ali? Estão olhando a folhinha? Não. Ó, X é 5 e o Y é 5, ó. Olha lá o primeiro ponto, ó. X é 5 e o Y é 5. Esse é o primeiro ponto, ponto A. Tá? Depois o outro ponto ali era x menos 3 e y menos 3. Ó. Vai lá embaixo, na entrada lá, x é menos 3, y é 3. Ó, apareceu outro ponto lá, esse é o ponto B. Ó. Ponto B. Aí se quer que apareça as coordenadas ali, ó, nome e valor. Menos 3 e menos 3. Tá? Depois o outro ponto ali, x é 0 e y é 0. Ponto 0, 0. 0,0. X é 0, Y é 0. Ó. Aqui, ó. Ponto C, ó. Tá? Para quem entrou depois, eu estou dando a sugestão que, em vez de vocês fazerem no caderno, vocês podem fazer no GeoGebra e postar a foto do GeoGebra, tá? Parada chata. Então tá aqui os pontos esses que eu estava montando no GeoGebra lá, ó. 5 e 5, ó, o ponto A, o ponto B, o x é menos 3, o y é 3, ponto C, x é 0, o y é 0, ponto D, x é 2 e o y é 2. Esse era a letra A, tá, da lista de exercícios ali. Estão acompanhando? Ó, olha eu ali, ó. Sim, senhor. Letra B, ó. Mesma coisa. Ó. X. Vou tirar o bonequinho aqui para. X era menos 4 e y é 4. Ó. X aqui no eixo X menos 4 e o y é 4. Ó. Ponto A, menos 4 e 4. Ponto B, x é 1 e menos 1. Ó. Eixo X aqui, o x é 1 e o y é menos 1. Onde se encontram as duas linhas tracejadas ali é o ponto B. Ponto C, x menos 2 e y é 2. Ó. Tá aqui, ó. Ponto D, x é 3 e o y é menos 3, ó, para baixo aqui, ó. Eu e o pinguim ali, né? Letra C, x é menos 6 e o y é 0. Então é bem em cima do eixo aqui, ó. O x, né, menos 6 e o y é 0, bem em cima do eixo. Letra B, o x é 7,5. 7,5 é uma fração, né? Então, para te poder marcar ali no eixo, tu vai ter que dividir ali para saber onde é que é o ponto. Então, 7 dividido por 2 é 3,5. Então, ele vai estar aqui, ó. Aqui é 1, 2, 3. 3,5 é na metade, entre 3 e 4. Ó. Então, o ponto está bem em cima do eixo aqui, né? O y era 0, bem em cima do eixo. Então, esse 13,5 aqui é o 7,5, é a fração. Ponto B. Ponto C. X é raiz de 2 e o y é 0. O que é raiz de 2? Raiz de 2, se tu fizer lá na calculadora, tu vai ver que é 1,4141. Né? A gente usa duas casas por da vírgula. Tu tem que extrair a raiz para te poder marcar o ponto no eixo, tá? Onde é que fica 1,41? Aqui está o 1. 1,5 seria bem na metade. Então, 1,41 é mais ou menos por aqui, ó.
1,41, como o y é zero, é bem em cima do eixo, tá? O ponto D, o x é zero, né? Então quando o x é zero, o ponto está bem em cima do eixo y, tá? Então já sei que o ponto vai estar aqui em cima desse eixo aqui, ó. E o y é menos raiz de 3. Raiz de 13 é aproximadamente 1,73, tá? Então é perto do menos 2 ali, ó. O menos 2 está aqui, 1,73 mais ou menos por aqui, ó. Marquei o ponto. A letra E é a mesma coisa, ó. O x é menos raiz de 3, o y é zero. Quando o y é zero, o ponto vai estar bem em cima do eixo x, ó. Então tá aqui ele, ó. Aqui está o menos 2, o menos 1,73 está mais ou menos por aqui, ó. Tá? Então era assim que se marcavam os pontos ali. Posso passar esse aí? Não. Sim? Sim. Mete bala. Então tá. Só uma perguntinha, o que é aquela mãozinha aqui que tá me aparecendo no telefone? Você sabe? Não sei. Eu aparecendo ali, ó. Então eu não se mereço isso. Letra D. Letra D dá 2. A letra A ali, ó, o x é zero e o y é π. Quando o x é zero, né, o ponto vai estar bem em cima do eixo y. Tá? Quanto é que é o π? O π é 3,1416, né? Aproximadamente 2 depois da vírgula ali, 3,14. Então, o valor do π aqui vai ser um pouquinho acima do 3, ó. Em cima do eixo, 13,14, um pouquinho em cima. O ponto vai estar aqui, o ponto A, ó. Tá? O ponto B, o x é zero e o y é menos 5 meios. Tá? Então, quando o x é zero, o ponto está bem em cima do eixo y. Tá? Que ponto é esse aqui? 5 meios. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2,5, negativo. 2,5 negativo está para baixo aqui, ó. Aqui está o 2, 2,5 está na metade, aqui entre 2 e 3, ó. Aqui ele, ó, o ponto B, ó. 0 e menos 2,5. É esse ponto aqui, ó. O ponto C, o x é 0 e o y é menos 4. Tá? Se o x é 0, o ponto está bem em cima do eixo y também. Tá? Então, menos 4 está aqui embaixo. Ó. C é 0 e menos 4. E o ponto D é 0 e menos raiz de 5. Acabou não... Ah, não, tá aqui ele. Menos raiz de 5 é 2,24, mais ou menos, aproximadamente, tá? Então, se é menos raiz de 5 é para baixo aqui também, ó. Aqui está o 2, 2,24 é um pouquinho antes do 2,5, ó. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Aproximadamente ali, né? Aí vai ter que marcar, não dá para ser bem preciso, né? Esse aí. Então, nesse aqui, ó, como o x era zero em todos eles, todos os pontos estavam em cima do eixo y. Tá? Todos eles. Ok? Vou passar, então. Bom, esse 3 aqui está perguntando se o ponto faz parte da bissetriz ímpar ou da bissetriz par, ou se não faz parte de nenhuma bissetriz. Ó, tá aqui o GeoGebra. Então, o que é a bissetriz? Vamos vir aqui, ó, tem um comando aqui no GeoGebra, aqui em cima, ó, esse quarto ícone aqui, que se chama bissetriz. Ó. Vai escolher ali bissetriz, seleciona um eixo, seleciona o outro, ó. Tá aqui as duas bissetrizes. O que é a bissetriz, então? A bissetriz é uma reta que passa bem na metade do quadrante. Ó, aqui são os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Então, a bissetriz é essa linha aqui, ó, que passa bem na metade do quadrante. E quando isso acontece, o x sempre vai ser igual ao y. Ó. 1 e 1, 2 e 2, onde ele cruza ali, ó, 3 e 3. O x sempre é igual ao y. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá girando assim. Ó. Tá? Então, por que é bissetriz ímpar essa linha aqui? Porque ela passa no primeiro quadrante e no terceiro. A gente chama da reta B13, tá? Primeiro quadrante. Por que essa aqui é chamada de par? Porque ela passa no segundo quadrante e no quarto quadrante. Então, essa verde que é bissetriz
par e essa em vermelho aqui é a bissetriz ímpar. Tá? Onde elas passam, sempre o x é igual ao y. Só que na bissetriz, aqui no segundo quadrante, por exemplo, o x vai ser igual ao y, mas com o sinal contrário. Ó. Pode ver que o x é menos 2 e o y é 2. Então, lá está perguntando no exercício sobre cada ponto, se ele está na bissetriz ímpar ou se está na bissetriz par. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. O primeiro ponto que a gente tinha lá na letra A era 2 e 3. Tá? Então, vamos colocar aqui. Ó. O x é 2 e o y é 3. Tá? Olha onde caiu o ponto aqui. Ó. Esse aqui era o primeiro ponto. Olha onde ele está. X é 2 e o y é 3. Ele não caiu em cima da reta. Se ele não caiu em cima da reta, ele não faz parte da bissetriz. Então, teria que colocar lá, não faz parte da bissetriz. Tá? Porque o x é diferente do y, né? Ó, o x é diferente do y. Tá? Então, esse aqui vocês vão escrever lá do lado. O x é diferente do y, então não faz parte da bissetriz. O segundo ponto era menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1. Olha onde caiu o ponto aqui, ó, bem em cima dessa reta vermelha aqui, ó. Ponto B está bem aqui em cima, ó. Tá? Porque o x era menos 1 e o y era menos 1 também. Ó. Então ele faz parte da bissetriz ímpar, tá? Porque ele está bem em cima dessa reta vermelha aqui, e ele está no terceiro quadrante, ó. Tá? O outro ponto ali, 2 e menos 4. X é 2 e menos 4. Onde caiu o ponto aqui? Ó? Lá embaixo. Ó. O ponto C está aqui embaixo. Ó. X é 2 menos 4. Então, ele também não caiu. Vou ver se aumenta um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Ele também não caiu, né, em cima da bissetriz ali. Então, vocês vão escrever lá que ele não faz parte da bissetriz. Tá? Depois o outro ponto, ponto D, era menos 5 e 3, ó, a mesma coisa. Menos 5 e 3. Olha onde caiu o ponto aqui, ó. Onde está a mãozinha lá? Ó. Lá em cima. Então ele também não é bissetriz. Porque ele não... O x é diferente, ó. O x é menos 5 e o y é 3. O x é diferente do y. Tá? A letra E, x é menos 2 e 2. Ó. Onde é que está o ponto? X é menos 2 e 2. Está aqui ele, ó. Ó. X é menos 2 e o y é 2. Vou marcar aqui. Ó, caiu bem em cima dessa linha verde aqui. Essa linha verde é a bissetriz par, porque ela passa no segundo quadrante e no quarto. Ó. Então ela é bissetriz par e ela está no segundo quadrante. Ó. Aqui, ó, ponto E. Ponto F é 3 e 3. X é 3, o Y é 3. Ó, tá aqui o ponto, ó. Vou colocar aqui o nome dele. Ponto F. X é 3 e o Y é 3, ó. Tá? Depois o ponto G, menos 3 e 3. Menos 3 e 3. Olha lá, ó. Tá? Então, eu não cheguei a falar ali, né? Mas o ponto F estava no primeiro quadrante, né? Bissetriz ímpar, ó. Aqui ele, ó, tá no primeiro quadrante, bissetriz ímpar. O ponto G tá no segundo quadrante, bissetriz par. Olha lá ele, ó. E o último ponto era o H, né? 5 e menos 5. Menos 5, ó, tá aqui o 5, menos 5 tá para baixo, ó, não tá aparecendo, né? Então tem que, ó, tá aqui ele, ó. Ponto H. E aí a gente pode
colocar ali as coordenadas, ó, 5 e menos 5. O ponto H, ele está no quarto quadrante e ele faz parte da bissetriz par. Ó. Bissetriz par é essa verde aqui. Ó. Tá? Então, depois que vocês fizeram isso no GeoGebra, vocês podem fazer um print da imagem e postar lá. Tá? Depois, né, pode colar no caderno, lá, imprimir e colar no caderno. Né? De acordo com o que eu fiz lá no GeoGebra. Ó. O ponto A, o x é diferente do y, não faz parte da bissetriz. Tá? O x é diferente do y. Ó. Ponto B, o x é igual ao y. Aí a gente tinha marcado lá o ponto que ele fazia parte da bissetriz ímpar, porque ele estava no terceiro quadrante. O ponto C, ó, o x é diferente do y, então não faz parte da bissetriz. O ponto D também não. O x é diferente do y. Letra E, o x tem o mesmo valor do y, só que com o sinal contrário, né? A gente marcou o ponto lá e viu que ele faz parte da bissetriz par, que está no segundo quadrante. O ponto F, o x é igual ao y, com o mesmo sinal, né? Então ele é bissetriz ímpar e está no primeiro quadrante. O ponto G, x é negativo, né? São o mesmo valor, mas o x é negativo e o y é positivo. É bissetriz par e está no segundo quadrante. E o ponto H, o x é positivo e o y é negativo. Tá? Então está na bissetriz par, quarto quadrante. Tá? Então eu aconselho a marcar o ponto lá no plano cartesiano, que fica melhor para ver se ele é bissetriz ou se ele não é, e se ele é par ou se é ímpar. Né? Conseguiram acompanhar aí? Sim. Posso passar para o próximo? Pega ali, pau. O exercício 4 pede assim: determine o valor de n de forma que os pontos dados por suas coordenadas pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: para ele pertencer à bissetriz, o x tem que ser igual ao y. E para ser do quadrante ímpar, tá? Para ser bissetriz ímpar, o x tem que ser positivo e o y também. Tem que ser o mesmo valor e os dois serem positivos, tá? Então, o que eu vou fazer? Não sei não. X igual a y. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, 3n igual a 12. Tá? Então, o x é 3n e o y é 12. Ó. Aí eu isolo o n, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 3, o n dá 4. Então, descobri o valor do n. Tá? Não perguntou qual é o valor da coordenada x. Se perguntasse, é só substituir aqui. Ó. O n é 4, no lugar do n, substitui por 4. Ó. 3 vezes 4, 12. Ó, então, fechou. X é igual a y. Então, dá até para fazer a prova real ali, né? Esse era um exemplo. Então, agora vamos fazer... Inclusive, eu fiz a comprovação aqui. Ó. O n é 4, 3 vezes 4, 12. Tá? X é igual a y. Fechou. Ó. Vamos fazer agora a letra A, B, C e D. Então, se o x é igual a y, eu vou fazer 2n igual a 4, né? 2n igual a 4. Aí o 2 está multiplicando o n, passa dividindo. 4 dividido por 2, o n é igual a 2. Tá? Se eu quiser comprovar o resultado, ó, 2 vezes 2, ó, o n é 2, 2 vezes 2 é 4. O x é igual a 4. O segundo ali, ó, x é igual a y. 3n tem que ser igual a 0. Ó, 3n é igual a 0. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. n 0 dividido por 3. O n deu 0. Ó. Se tu multiplicar 3 por 0, vai dar 0. Ó. 0, x igual a y. Fechou. Ó. Letra C, x igual a y. O 8 é igual a n mais 2. Tá? Nesse caso aqui, o 2 está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Ó, então ficou 8 menos 2. O n, então, é igual a 6. Tá? Se eu pegar aqui 6 mais 2, vai dar 8. Ó. Fecha igual ao x. Ó. X igual a y. E a letra D, o x é 10 e o y é 2n menos 4. Ó, menos 4 está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Ó. 10 mais 4 é igual a 2n. 14 é igual a 2n. O 2 está multiplicando, passa dividindo para o outro lado. Então vai ficar n igual a 14 dividido por 2. O n é igual a 7. Tá? Se eu substituir aqui, ó,
2 vezes 7, 14. 14 menos 4, fechou o 10. Ó. Tá? Essa é a ideia. O x é igual a y porque ele está passando pelos quadrantes 1 e 3, os quadrantes ímpares. Posso passar? Pode. 5. O 5 é a mesma ideia, tá? Só que aqui, em vez de ser n, é p. Está perguntando o valor do p e está dizendo que eles pertencem às bissetrizes pares. Quando pertence a bissetriz par, o valor do x é igual ao y também. Só que tem um detalhe. O sinal de um é contrário do outro. Se o x é positivo, o y vai ser negativo. Se o x for negativo, o y vai ser positivo. Tá? Então é isso que a gente tem que cuidar. Agora vou ter que usar que eles são iguais, mas os sinais são diferentes. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Ó. Esse aqui, o x é 4p mais 2 e o y é 6. Ó. Eu vou igualar também, só que na frente de um deles eu vou ter que colocar o sinal de menos. Ó. No caso aqui eu fiz assim, ó, x igual a menos y. X é 4p mais 2 igual menos y. A menos o y. O y era 6, ó, então ficou menos 6. Tá? O que eu vou ter que fazer? Isolar o p, né? Para isolar o p, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar o 2 que está somando aqui para o outro lado, subtraindo. Ó. Ficou 4p menos 6 menos 2. Tá? Sinais iguais, vou somar, conservar o sinal. Vai ficar 4p igual a menos 8. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Ó. 8 dividido por 4, que vai dar 2, mas com sinal negativo. Ó. Deu menos 2. Tá? Então, se eu substituir aqui, ó, 4 vezes p, que é menos 2, vai dar menos 8. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Ó. O x é igual a y, só que com sinal contrário. Mesma coisa eu vou fazer agora nesse outro. Ó. Esse outro x é 8 e o y é 3 mais p sobre 2. Tá? Usando essa ideia aqui que o x é igual a menos y, eu tenho que colocar o menos aqui na frente disso tudo aqui. Ó. Não pode ser só na frente do 3, porque isso tudo aqui é o y. Ó. Tá? Então, menos y. O y seria isso aqui. Ó. Tá? Então, eu vou mudar o sinal do 3 e vou mudar o sinal do p sobre 2. Vai ficar assim. Ó. 8 vai ser igual a menos 3 menos p sobre 2. O menos 3 aqui, ó, eu quero isolar o p, né? O menos 3 está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Vai ficar assim, ó. 8 mais 3 igual menos p sobre 2. 8 mais 3 dá 11. Esse 2 aqui que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então ficou 8 mais 3 que deu 11 vezes o 2. Esse 2 aqui, ó. 11 vezes 2, 22. 22 é igual a menos p. Tá? Só que a letra lá no final não pode ficar negativa, né? Então o que eu fiz aqui? Eu multipliquei tudo por menos 1. Ó. Multiplicando por menos 1 vai inverter o sinal. Ó. O p fica positivo e o número fica negativo. Então o p é igual a menos 22. Tá? Se eu substituir aqui, ó, menos 22 dividido por 2 dá menos 11. Menos 11 mais 3 dá menos 8. Ó. 8 é igual a menos 8. Fechou. Acertou, miserável. Então dá sempre para fazer uma prova real ali, né? Esse era o clap, batendo palmas ali, né? Esse era o último? Não sei! E aí? Dúvidas? Estão no silêncio mortal aí, né? Até que não. Não, tranquilo? Tranquilinho. Tranquilinho? Não tá, e os outros? Só uma pergunta, os formulários, eles vão ser entregues até o dia 8 também, ou só dia 31? Não sei. Tá? Tá ok. Então, tá certo, então. Vou interromper a gravação aqui. Problema seu. Então vamos parar por isso. Vamos parar por aí. Acabou.